gente começa a falar em investimentos e os tipos de investimento, existem conceitos que a gente precisa entender. E um deles é a diferença entre investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Então, o que é importante eu saber? Que esse conceito fixo ou variável, ele se refere à maneira como a rentabilidade daquele investimento é calculada. Se o investimento ele é de renda fixa, significa que no momento que eu compro aquele investimento, aquele ativo financeiro, eu sei exatamente como é que aquela rentabilidade ela é calculada. Então, eu posso comprar um ativo que me diz, esse determinado CDB ele vai render 13% ao ano. Ou esse CDB vai render 100% do CDI. Então, vai ter ali já me dizendo como é que a rentabilidade vai ser calculada. Ou esse determinado produto vai render IPCA, que é a inflação, mais X%. Então, já me diz, eu posso não saber exatamente quanto eu vou ganhar no final de um ano, porque eu não sei, muitas vezes, se ele só segue um determinado índice, se ele é híbrido, por exemplo, inflação mais um percentual, eu posso não saber exatamente quanto vai ser a inflação daquele ano, então quanto que eu vou ganhar no final do ano. Mas eu sei que eu vou ganhar o valor da inflação mais um determinado percentual. Quando eu falo em renda variável, eu não sei absolutamente nada a respeito da rentabilidade. Então, a rentabilidade pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode render muito, pode render pouco, pode não render nada. Então, isso que é a principal diferença, a maneira como a rentabilidade é calculada. Eu saber a priori ou não, ou seja, eu saber no momento que eu compro o ativo, como a rentabilidade é calculada, e é então renda fixa. Se ele é um ativo de renda variável, eu não sei como vai ser a rentabilidade, não tenho como saber no momento da compra. E, além disso, tem algumas diferenças em relação à origem. Então, uma renda fixa é sempre uma dívida. Eu compro uma dívida de alguém. Então, se eu vou lá e compro um CDB, Certificado de Depósito Bancário, eu estou comprando uma dívida do banco. Então, eu compro, eu dou meu dinheiro para o banco vai usar aquele dinheiro para oferecer para uma outra pessoa crédito, para projetos do próprio banco, enfim, para o que ele quiser. Então, eu estou comprando uma dívida do banco. Se eu compro uma debênture, eu estou comprando uma dívida de uma empresa, estou emprestando meu dinheiro para uma empresa. Se eu compro um título público, eu estou emprestando meu dinheiro para o governo, então eu estou comprando uma dívida do governo. Então, renda fixa é sempre uma dívida. Por outro lado, renda variável não tem isso, não é uma dívida. No momento que eu me torno, por exemplo, acionista de uma empresa, que eu compro ações, eu não estou comprando a dívida da empresa, eu estou comprando uma porção da empresa e eu vou ser, então, uma proprietária também daquela empresa. Então, essa também é a diferença da origem, né? A renda fixa é uma dívida, renda variável não. A renda fixa, em geral, a rentabilidade é a mais baixa em relação à renda variável. Por quê? Porque a renda variável tem mais risco. Então, para valer a pena correr o risco, em geral, ela me dá uma rentabilidade superior. Mas isso nem sempre é verdadeiro, principalmente aqui no Brasil, onde a renda fixa ainda dá rentabilidade boa. E, então, o que são os principais ativos financeiros de cada um dos lados? Quando a gente fala em renda fixa, a gente vai aprender depois, mas existem uma série de produtos, por exemplo, CDBs, que são certificados de depósito bancário, as letras de crédito agrícola e imobiliária, os títulos públicos do Tesouro Direto, as debêntures, tudo isso são renda fixa. Quando eu falo em renda variável, também existem muitos ativos de renda variável. Eu posso estar falando em ações, posso estar falando de criptomoedas, posso estar falando de ouro, de derivativos. Então, existe uma série de produtos de renda variável e uma série de produtos de renda fixa.
Então, você vai agora aprender um pouquinho de cada um desses produtos durante o curso, para que você saiba identificar qual deles é o melhor para atingir os seus objetivos.